Fala meus queridos, o Ellen da Coolmax Cursos aqui com vocês. E agora eu venho para uma dica rápida aqui para o sistema split placa eletrônica, tá? Essa dica ela vai funcionar em muitos equipamentos, porém não é em todos, bem claro isso, tá? Não é uma coisa universal, mas muitas vezes você pode aplicar isso aqui sem problema nenhum. O que acontece? Todo equipamento split ele tem pelo menos um sensor, né, que é ali o nosso sensor de temperatura, tá? Então, todo equipamento tem o nosso sensor de temperatura. Às vezes ele tem dois, que é o sensor de imersão da serpentina. Aqui os meus estavam trocados, né? Mas vamos lá, ó. Sensor de imersão de serpentina, tá aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Ele está aqui na minha mão. Ele está desinstalado. Esse sensor é dessa placa que vocês estão vendo. O que tem instalado no lugar dele? Um resistor. Estão vendo aqui, ó? Um resistor. Não vou tocar aqui porque ele está energizado. Tem uma corrente passando por ele. Este aqui é um resistorzinho de 5K, 5 kΩ. Por que um resistor de 5 kΩ? Vamos lá. A placa, ela pede um sensor de 5 kΩ. Meu sensor danificou, eu não acho esse sensor, tá? Eu coloco um resistorzinho de 5 kΩ no lugar. O que acontece? Esse de imersão da serpentina... se a serpentina ficar muito gelada, chegar num valor muito baixo, quer dizer que ela está congelando e ele vai abrir, ele vai desarmar, né? Se o sensor tiver em curto ou se tiver rompido, ele vai abrir e vai desarmar. Para vocês verem que ele está em funcionamento, ó, 22 lá, eu vou tirar o sensor. Na hora já aparece, ó, código F8. Código F8 na hora, né? O que ele está acusando? A falta do sensor de imersão. Eu vou colocar o sensor mesmo, já vou tirar aqui, ó, meu sensor de temperatura, tá? Vou voltar o sensor de imersão no lugar dele. Voltei lá, ficou código F7, ou seja, tá faltando o sensor de temperatura. Voltei o meu sensor de temperatura, só que agora eu não voltei o de temperatura. No lugar dele eu voltei, ó, o resistor. Veja que apagou, né? O display apagou, ou seja, resetou, mas ele não volta automático. Então eu vou lá e coloco para funcionar. Máquina voltou. O que acontece? Esse sensor, né? Esse sensor de temperatura, ele dá 5K a 25 graus. Então tá lendo aqui, ó, 25 graus constantemente. Eu regulei a máquina para 22. Então ela vai fazer o ciclo dela e vai partir a parte de condensador, né? Porém, ela não vai ler uma temperatura, né? Ela tá lendo ali que tá 25 graus constantemente, porque eu tenho um resistor de 5K. Ellen, mas por que você faz isso? Bom, se eu não encontrei o sensor de 5K para colocar na minha máquina e eu preciso colocar um sensor de 5K da minha máquina, né? Eu preciso pôr essa máquina para rodar, não importa o motivo, é num CPD... é num lugar que tem muita gente, não dá para trabalhar sem ar-condicionado. Eu posso usar esse recurso técnico até o meu sensor chegar. Lógico, a temperatura ela vai ficar caindo e você vai ter que fazer esse controle de uma forma manual. Mas a máquina está em operação com um resistorzinho aí, ó, que eu paguei 5 centavos. Tá? 5 centavos nesse resistor, enrolei ele aqui e ele tá colocando a máquina em operação. Por que tá demorando? Porque ela
acabou de ser iniciada, ela tinha o desligamento, então ela faz aquele ciclo. Quando não vai funcionar? Bom, sensor de descarga de uma inverter, sensor de descarga do compressor, não funciona. Por quê? Ali tem um resistor de 200K. Ah, Wellen, mas eu posso pôr um resistor de 200K? Pode. Porém, a máquina, ela tá esperando, né? Ela tá esperando uma oscilação nessa resistência, porque vai oscilar a temperatura naquele ponto. É por ali que ela sabe se tá vazando gás ou não, tá? Se não há essa oscilação de temperatura, ela vai indicar uma falha. Alguma falha ela vai indicar, tá? Ela pode indicar que o compressor não partiu, ela pode indicar uma falta de fluido, mas ela vai dar falha. Então é um ponto que eu não consigo pôr um resistor. Algumas máquinas, se você tentar pôr esse resistor, ela vai acusar falha, porque o sistema dela não aceita esse tipo de coisa pelo tipo de termorresistência que ela usa. Então ela não vai aceitar isso aí. Mas nas máquinas convencionais, sempre que eu tentei, deu certo. Nas convencionais eu uso isso para fazer teste, eu uso isso às vezes até por emergência, né? E em algumas máquinas inverter para sensor de temperatura já deu certo também, né? Então é uma dica rápida aí, uma dica para quem pode no momento aí precisar fazer um teste e não tem um sensor, 5 centavos, ou pode precisar colocar uma máquina para rodar na emergência por causa de um sensorzinho aí que não está encontrando, não consegue colocar para rodar. Tem esse recurso aí para você fazer, tá? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima.